Era uma noite sem lua no deserto da Judéia. O vento cortava o silêncio como uma lâmina afiada, carregando consigo o prenúncio da tempestade que se aproximava. Não uma tempestade de areia, mas de revolução. Em meio às sombras ancestrais das cavernas de Mudim, um pequeno grupo de rebeldes judeus se reunia em segredo. À luz tremeluzente de uma tocha, Judas Macabeu, com os olhos ardentes de fé e convicção, desenhava na areia os planos que mudariam o destino de seu povo e ecoariam por milênios. Mas o que levou homens e mulheres comuns a se levantarem contra o império mais poderoso de sua era? O que os impulsionou a desafiar a máquina militar dos Seleucidas, enfrentando exércitos colossais com pouco mais que pedras, espadas enferrujadas, fé inabalável e um desejo profundo de liberdade? A revolta dos Macabeus, celebrada até hoje como símbolo de resistência e identidade judaica, guarda segredos, dilemas e paradoxos que os livros escolares raramente ousam tocar. Por trás das vitórias gloriosas e das narrativas heróicas, escondem-se perguntas inquietantes, disputas internas e decisões difíceis que moldaram os rumos da história. Aqui no canal Reino de Cronos, vamos mergulhar fundo nessa epopeia, abrindo as cortinas do tempo para iluminar o que a história oficial deixou nas sombras. Tudo começa no século II a.C., numa Judéia sufocada pelo domínio do Império Seleucida. Antíoco IV, autoproclamado Epífanes, um título que significava a manifestação divina, reinava com um punho de ferro. Determinado a unificar seu vasto império sobre os valores e costumes do helenismo, impôs uma campanha agressiva de aculturação. Para os judeus, isso era mais que uma política imperial. Era uma agressão direta à sua fé, à sua existência e à sua identidade mais profunda. Templos foram profanados, imagens pagãs colocadas onde antes se louvava o Deus de Israel. E a prática da religião judaica tornou-se crime capital. Circuncidar um filho, guardar o sábado ou estudar a Torá passou a ser punido com tortura ou execução. Imagine o trauma. Um povo cuja alma estava enraizada em rituais milenares, obrigado agora a negar tudo sob pena de morte. Mas o verdadeiro drama não estava apenas no confronto com o tirano externo. Ele também habitava dentro das casas e das cidades da Judéia. Entre os próprios judeus, o conflito se aprofundava. Muitos, sobretudo nas elites urbanas de Jerusalém, viam no helenismo não uma ameaça, mas uma promessa. Frequentavam os ginásios nus, como era costume grego, adotavam nomes helenizados, falavam grego fluentemente e até se submetiam a procedimentos cirúrgicos para ocultar os sinais da circuncisão. Para esses judeus helenizados, a modernidade estava nas ideias gregas. A fé ancestral era para eles uma relíquia ultrapassada de um passado obscuro. Mas nas vilas rurais, como a de Mudim, fervilhava um outro espírito, o da fidelidade às tradições. Ali, famílias como a dos Rasmoneus, lideradas pelo sacerdote Matatias, viam o helenismo não como progresso, mas como apostasia. E foi em um desses dias escaldantes, quando autoridades seleucidas chegaram exigindo sacrifícios aos deuses pagãos, que a história tomou outro rumo. Matatias não apenas se recusou a obedecer, ele assassinou um oficial e destruiu o altar profano diante de todos. Esse ato explosivo, de coragem e fúria, foi o estopim de uma guerra que parecia impensável. Mas será que essa versão heróica é suficiente para explicar o que realmente aconteceu? A tradição retrata Matatias como um campeão da fé, mas a realidade era mais complexa. A Judéia era um caldeirão fervente de tensões econômicas, sociais e políticas. Os camponeses, base de apoio de Matatias, estavam sobrecarregados por impostos e explorados por uma elite judaica que prosperava sob o domínio seleucida. A revolta, portanto, foi também um levante popular contra as desigualdades internas. Mais que uma guerra religiosa, foi um conflito de classes, um grito dos marginalizados contra os favorecidos. E então surge uma questão ainda mais intrigante. Como um grupo de camponeses e sacerdotes sem experiência militar, sem recursos, conseguiu enfrentar um exército tão poderoso, com falanges disciplinadas, armamentos de ponta, elefantes de guerra e mercenários experientes? É aí que entra Judas Macabeu.
Após a morte de seu pai, Matatias, ele assumiu a liderança da revolta. Apelidado de Macabeus, o martelo, Judas demonstrou ser um gênio tático. Ele transformou as colinas da Judéia em fortalezas e os desfiladeiros em armadilhas. Mestre da guerra de guerrilha, atacava à noite, emboscava caravanas militares, destruía suprimentos e desaparecia como sombra no deserto. Mas Judas era mais que um estrategista, era também um visionário. Ele compreendia o poder da fé e do símbolo. A revolta tornou-se uma cruzada espiritual. Seus discursos inflamavam os corações de seus seguidores com a certeza de que Deus lutava ao lado deles. A célebre vitória em Emaús, onde um exército macabeu surpreendeu e derrotou uma força seleucida muito maior, é um marco dessa liderança inspiradora. Judas usou o terreno montanhoso e soube explorar a arrogância dos generais inimigos, que viam os judeus como bárbaros atrasados. E isso nos leva a outro mistério. Até que ponto essas vitórias foram milagres, como dizem as tradições religiosas, ou apenas fruto de tática, astúcia e subestimação dos adversários? Outro capítulo fascinante dessa história é a reconquista do Templo de Jerusalém, em 164 a.C. Os seleucidas haviam profanado o templo, mas Judas liderou sua purificação e rededicação. Essa cerimônia sagrada é celebrada até hoje na festa de Hanukkah. Segundo a tradição, um pequeno frasco de óleo sagrado, suficiente apenas para um dia, teria durado milagrosamente 8 dias, tempo necessário para preparar novo óleo ritualmente puro. É um símbolo forte de fé e perseverança. Mas há um detalhe curioso. Os livros dos Macabeus, que são as fontes mais antigas da revolta, não mencionam esse milagre. O relato só aparece séculos depois, no Talmud. Por quê? Alguns estudiosos sugerem que o milagre foi uma adição simbólica usada para renovar a esperança em tempos difíceis. Outros acreditam que a ênfase no templo foi uma estratégia dos Macabeus para legitimar sua autoridade religiosa e política, consolidando seu poder como reis sacerdotes. E agora vem a parte mais desconfortável da história. Os Macabeus eram realmente os heróis puros que a tradição apresenta? Após a rededicação do templo, a guerra continuou e se tornou mais sombria. Judas e seus irmãos passaram a perseguir judeus helenizados, considerados traidores. Aldeias foram saqueadas, pessoas executadas. A revolta, que começou pela liberdade religiosa, passou a exibir traços autoritários. Quando Judas morreu em combate, em 160 a.C., seus irmãos, Jonatas e Simão, assumiram o comando. Firmaram alianças com Roma, ampliaram seu domínio e fundaram a dinastia Hasmoneia, que governaria a Judéia como realeza sacerdotal por mais de 100 anos. Mas essa ascensão ao poder trouxe uma nova série de dilemas. Os Hasmoneus começaram a adotar práticas helenísticas, os mesmos costumes contra os quais inicialmente se rebelaram. Criaram exércitos profissionais, adotaram títulos reais e muitos começaram a vê-los como uma nova elite opressora. Outro aspecto negligenciado pela história tradicional é o papel das mulheres. Embora os registros sejam escassos, há evidências e tradições que sugerem que mulheres desempenharam papéis decisivos. A figura lendária de Judite, que decapitava o general Holofernes, embora literária, simboliza o espírito de muitas mulheres anônimas que resistiram, escondendo rebeldes, carregando mensagens, cuidando dos feridos, espionando soldados inimigos. A revolta dos Macabeus foi um esforço coletivo, e as mulheres estavam nele. E por fim, qual foi o maior impacto dessa revolta? A aliança com Roma, costurada por Jonatas, preparou o caminho para a futura dominação romana da Judéia, culminando na destruição do segundo templo em 70 d.C. Mesmo assim, a revolta inspirou outros movimentos de resistência. Até hoje, Hanukkah é celebrado em todo o mundo como símbolo de identidade, resistência e fé que resiste ao tempo. Mas enquanto revisitamos esses fatos, não podemos deixar de perguntar: o que realmente motivou os Macabeus? Seria só a fé, a sede de justiça ou também o desejo de poder? E por que alguns episódios se tornaram lendas e outros caíram no esquecimento? Talvez porque a história não é apenas o que aconteceu, mas aquilo que os povos escolhem lembrar. Aqui no Reino de Cronos, nossa missão é justamente essa: trazer à luz o que foi deixado nas sombras. Revelar o passado com suas glórias e também com as suas contradições. A revolta dos Macabeus não é apenas uma história sobre batalhas e milagres,
É sobre identidade, sacrifício, escolhas difíceis e ecos que ressoam até hoje. Se você gostou dessa jornada, inscreva-se no canal, ative o sininho e continue com a gente explorando os enigmas da história. No Reino de Cronos, o passado é sempre mais vivo do que parece. Até a próxima!